Cadê seu cunhado, João? Não vem, não? É, ele falou que ia vir, mas não veio, né? Desistiu. Daqui a pouco ele chega. É. Então vamos lá. A gente está na Nós... mensagem de Lacordaire a respeito do desprendimento dos bens terrenos, certo? Certo. Então vamos lá. O final fala: aí tendes, meus amigos, já viram isso? Não. Acharam aí? Achei. Achem aí. Já achou. Todo mundo achou. Todo mundo? Então vamos. Aí tendes, meus amigos, o que eu queria vos ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a riqueza, ela não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que esses bens apenas vos estão confiados e que deveis justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis conta de uma tutela, né? De uma proteção. Então, o que ele está dizendo? Que o dinheiro não é nosso, que o dinheiro é de outro. É o Nada é dinheiro de nosso, Deus, nem o corpo. nem o corpo. E que a gente vai ter que prestar conta desse dinheiro como se presta conta das tutelas, né? Uhum. Da proteção que se tenha com relação à infância, em que você ficou responsável pela administração de bens que não são seus. Não sejais depositário infiel. Como que nós podemos ser depositários infiéis? Utilizando esses bens unicamente na satisfação do nosso orgulho e da nossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que não passa de um empréstimo. Então, não sendo nosso, não faz sentido usarmos somente para nós, né? Sim. Não passa de um empréstimo e não de uma doação. Não é nosso. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. Olha isso. Ixi. Você não está sabendo restituir esses bens divinos? Não. Então também você não tem o direito de pedir, porque você não está devolvendo ao proprietário da forma adequada esses bens confiados à tutela, você não está restituindo de forma adequada, então não tem o direito de realizar um pedido. Sabe essa frase, né? Muito. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Então, digamos assim, nós temos em algumas vidas oportunidade de ter alguns recursos materiais e isso implica a responsabilidade, pois nós somos somente depositários desses recursos divinos, certo? Aham. E se a gente não dá aos pobres, nós não estamos saldando as nossas próprias dívidas de períodos anteriores. Então, em vidas anteriores, tivemos recursos, e muitas vezes recursos que ganhamos de forma ilegal, de forma ilegítima. E visando a restituição para a saudação da nossa própria dívida,
é que teremos outras oportunidades de ter um pouco mais de recursos para dar àqueles a quem muitas vezes nós expoliamos. Lembra do livro Ação e Reação? Aham. No Sim. livro Ação e Reação, o que aconteceu? Um irmão matou dois. E ele fez a coisa de forma articulada, porque ele pegou um barco, foi no barco junto com os outros dois, só que ele deu um entorpecente e ele virou o barco. Então, os outros dois, digamos assim, até sabiam nadar, só que eles estavam entorpecidos para poder nadar. Botou entorpecente na bebida e eles morreram afogados. Beleza. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Vai acontecer que na próxima vida, além dele ter sofrido muito na mão desses irmãos, na próxima vida, quando ele reencarnar, ele vai ser pai desses dois irmãos. Para Para ele, restituir. para restituir. Para ele restituir. A mesma coisa no livro No Mundo Maior. No livro No Por Mundo isso que é Maior. bom, né, João, que Deus cobre a gente saber disso, né? Porque imagina você saber que aqueles seus dois filhos ali, você matou eles em vida anterior. Deve ser. Deus é muito sábio nesse Essas, particular. é, isso daí está lá no capítulo 5 aqui do Evangelho. Isso fica oculto, porque senão isso trava o progresso da família. É Se você ficar sabendo uma coisa verdade. dessa, você não caminha. Né? É, No livro No Mundo Maior tem um senhor que eu estou esquecendo o nome dele. Eu acho que é Alfredo, não sei se é Alfredo. Enfim, ele está adquirindo a esquizofrenia. Porque o que que ele fez? Ele está no processo de aquisição da esquizofrenia, já está com alguns traços de esquizofrenia, conversando com ele mesmo com relação ao passado. Imagina, ele era o filho mais velho, no leito de morte do pai, então, digamos, era até um momento sagrado, ele realizou a promessa de dividir a herança paterna, muito dinheiro, com os irmãos que eram mais novos que ele. E ele fez isso? Não. Ele não fez isso. Ele ficou com o dinheiro todo para ele, contratou advogados para, na justiça, ficar com todos esses recursos da família. Beleza. Ficou super rico. Viveu magnificamente. Quando pesou para ele esse equívoco praticado, bem mais na frente, alguns anos à frente, ele voltou atrás e quis restituir os irmãos. Só que os irmãos já estavam todos mortos. Morreram todos na miséria, os irmãos. Então ele começou a dialogar com ele mesmo com relação ao passado, adquirindo o processo de esquizofrenia, saindo da realidade do mundo. Então, ver todos os nossos desvios morais, muitas vezes eles são os que vão levar a consequências psicológicas graves. Então, o que acontece? Esse senhor que está ficando esquizofrênico, ele já não quer ter contato com nenhum amigo e com nenhum familiar. Ele desconfia que os familiares o estão traindo, que os familiares estão colocando veneno na comida. Os familiares estão colocando veneno na água, na comida para ele ingerir. Olha só a cabeça dele. E aí o que é que faz a lei? Só tem um neto que ele se dá bem, que ainda é criança. Um neto criança, né? Aí, de 8 anos. Aí ele pergunta assim para o neto, conversando com o neto. Pergunta para o neto assim, se Deus perdoa os homens que traem os próprios familiares e os irmãos. Aí o neto fala, vô,
eu acho que Deus perdoa sempre. Quem é esse neto? Esse neto é o próprio pai a quem ele havia prometido, né, distribuir a herança com os filhos. Então você vê aí, ó, Nossa. esse neto era o próprio pai a quem ele havia prometido fazer a distribuição igualitária dos bens, né? Então, quando a gente dá aos pobres, como diz aqui, a gente salda dívidas. A gente salda dívidas. Então, vamos lá. Como frequentemente acontece, né? As mensagens do Evangelho são mensagens, digamos assim, de natureza espontânea, vêm de lá para cá, mas ao final dos capítulos, cabe sempre aí, em regra, cabe uma pergunta de Allan Kardec. Então vamos lá, transmissão da riqueza. Pergunta de Kardec. Alô? O princípio segundo o qual o homem é O senhor é apenas pai da Alice? depositário da fortuna de que Deus lhe É o permite seguinte, gozar está tendo durante a uma vida. prova agora e eu não estou vendo ela aqui no sistema. Aí, o meu cunhado entrou. Tá bem. Um abraço. Tchau. Paulo, a gente está ouvindo o teu som aí. Ah, Então foi vamos, mal. sem problema. Então vamos Seja lá. bem-vindo. Obrigado. Então vamos lá. Transmissão da riqueza. O princípio segundo o qual o homem é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida. Então a gente é depositário dos bens divinos. Você está com recursos, uma quantia de recursos acima da média das pessoas? Sim, mas esses recursos não são nossos, são recursos divinos. Nós somos meramente depositários dos recursos divinos. E como a gente estudou, o razoável, bom emprego desse recurso é que façamos bem aos outros, né? Sim. O princípio do uso dos recursos divinos, dos depósitos divinos que Deus nos confiou é amarmos uns aos outros. Devemos, com os recursos, aplicarmos o princípio da caridade, né? Beleza. Então, Kardec diz assim na pergunta: ora, se o homem é só depositário, né, ele vai ter direito de transmiti-la aos seus descendentes? É a pergunta, certo? Certo. Se ele é só depositário durante a vida dos bens de Deus, isso tira-lhe o direito de transmiti-la, né, essa fortuna aos seus descendentes? Não. Aí vamos lá a resposta. O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir os descendentes de usufruí-la, né? Então a gente permanece sim com o direito de, né, transmitir aos nossos descendentes os bens que nós possuímos, porque antes de tudo esse ato humano de transmissão dos bens aos herdeiros vai ficar sempre subordinado à vontade de Deus, que quando Deus quiser, ele pode impedir os descendentes de usufruí-la. Então você transmite. Sim. Dá um ano, aquele nosso filho perdeu aquele patrimônio, perdeu aquele bem. Se Deus quiser que ele perca, vai perder. Não é outra razão pela qual desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. Beleza? Então, Aham. Deus dá um jeito. Se ele achar que aqueles nossos descendentes devem viver uma prova não de riqueza, mas de pobreza,
em que a riqueza só dê uma passagem rápida, assim será. Né? Aham. Beleza? Porque com a A prova gente da já viu isso aí, né, João, com aquela família Guiller, que era o dono lá do Copacabana Palace e tudo. Eram riquíssimos, hoje não tem nada. O cara não É, tinha nem onde, não tinha nem uma casa para morar. não tinha nem casa para morar, né? É, dono do Copacabana Palace acabou sem uma casa para morar. Olha aí, que coisa, né? Copacabana Palace é um hotel gigantesco, né? Então, Conhecido no mundo inteiro. mas ele A só queria prova, gozar a vida. Ele gozou tanto que acabou com a fortuna. a prova da riqueza e isso tem a ver com a mensagem que a gente leu lá atrás de Lacordaire, né? Muitas vezes Exatamente. guardar recursos para os filhos sem aplicar na caridade é dar lições de egoísmo, de endurecer o coração das crianças. E eles não terão uma afeição maior por nós por termos guardado esses recursos para eles, diz Lacordaire. E muitas vezes seremos os primeiros a sofrer o efeito desse enrijecimento do coração dos nossos filhos, que nós próprios demos causa a que eles tivessem os corações assim. Ele se vangloriava de nunca ter trabalhado. Olha só. Pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. A vontade do homem para conservar nas mãos de seus descendentes a fortuna que possua é, pois, impotente, né? A vontade do homem é impotente, o que não o priva, entretanto, do direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue conveniente. Mensagem de São Luís. Beleza? Então, Perfeito. em regra, no Evangelho é assim. As comunicações, os assuntos dados são espontâneos e cabem, em diversos capítulos, algumas perguntas que Allan Kardec faz, uma, duas, três perguntas, e as quais, em regra, são respondidas por São Luís. Beleza? Agora Beleza. vamos ao resumo desse capítulo, né? Vamos. Você vai gravar o resumo separado, Malu? Não, eu gravo sempre junto. Aí eu coloco que é o capítulo, o resto do capítulo, com a gravação com o resumo incluído. Tá. Eu sempre deixo junto. Tá. Fica melhor. Fica melhor. Então vamos lá. Esse capítulo que nós estudamos é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a riqueza, né? Certo? Sim. O primeiro item é a salvação dos ricos. O segundo é preservação da avareza, né? Sim. Certo? Certo. Depois é Jesus na casa de Zaqueu. Parábola do mal rico. Parábola dos talentos. Utilidade providencial das riquezas. Utilidade da prova das riquezas e da prova da miséria, certo? Sim. A desigualdade das riquezas. E aí vem as instruções dos espíritos. Beleza? Beleza. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque a consequência disso será o ódio a um deles e amor ao outro. Nós nos prenderemos a um e desprezaremos o outro. Não é possível, dessa forma, servir simultaneamente a Deus e a Mamon, né? E a riqueza. Sim. Havia um jovem que ele desejava conquistar a vida eterna. E ele observava os mandamentos divinos, né? Porém, Jesus lhe diz, não,
Então, cumpra os mandamentos divinos. Ele diz, eu já faço isso. E Jesus, então, lhe sugere a venda dos bens e que ele, então, após a venda de todos os bens e doação dos recursos vendidos aos pobres, para que ele o siga. Mas esse jovem não quis vender tudo. Ele não quis dar ao pobre e seguir Jesus ao final dessa tarefa, ficando esse jovem entristecido. E Jesus nos dá o ensino de que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus e traz aquela linguagem figurada, que é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um jovem, do que uma pessoa rica entrar no reino dos céus, certo? Certo. Tem outra passagem em que o homem pede a mediação, a intercessão de Jesus para a divisão da herança. Não é isso? Sim. Jesus afirma que ele não está designado, ele não tem essa função de juiz, de dividir a herança, e sugere ao homem que tome cuidado para que ele se preserve da avareza, pois a vida nossa não depende dos bens que possuamos. E aí ele conta a parábola de um homem muito rico que ele produziu extraordinariamente, né, no campo, uma produção imensa, e ele então pensou em destruir os celeiros, né? Para E construir maiores. para construir outros maiores. E ficou na expectativa de gozar a vida terrena. E ao mesmo tempo em que ele dizia isso, vou destruir os meus celeiros para a construção de outros maiores, né? Para gozar a vida, Deus disse, insensato tu és, hoje mesmo a tua alma será tomada. Ora, então, tem alguns espíritos que querem tomar a nossa alma. Querem que, né? Exato. Então, desse homem, vinculado às questões do recurso, ele vai ter a sua alma tomada. E Deus pergunta para ele assim, de que serviu o acúmulo dessa riqueza toda? Nós devemos buscar ser ricos diante de Deus. Lembra do livro Ação e Reação? Uhum. Livro Ação e Reação. Aquele Antônio Olímpio que matou os irmãos por uma fazenda, ele sofreu extremamente, de forma tão grave, que os próprios irmãos cansaram de agredi-lo no plano espiritual. Imagina. E ele ficou entregue, então, numa região de cavernas a espíritos bastante inferiores, que inclusive fizeram dele deformações perispirituais, a ponto dele não ser reconhecido. Beleza. Aí ele transmitiu aquela herança para o filho dele, porque depois ele morreu. A própria esposa morreu no processo obsessivo por esses irmãos que foram mortos, porque o Antônio Olímpio não quis dividir a herança, ela própria morreu por influência espiritual deles. Sim. Lembram disso? Uhum. Então, olha a ideia do Antônio Olímpio. Eu vou matar os meus irmãos aqui, porque eu fico com todos os bens. Mas não demorou muito. Esses irmãos mortos num processo obsessivo, fizeram com que a esposa dele se afogasse no lago. Foi. Pensa, então você acha que vai gozar a vida, mas você não tem ideia do problema que você está assumindo para você. Depois que ele morreu, passaram a obsidiar o filho, né? Depois que ele morreu, ele ficou extremamente obsidiado, não só pelos irmãos, né? E também por outros espíritos, a ponto dele ficar deformado. Completamente, o psicológico e o físico completamente desregrado. Beleza. Mas não acabou. Esses irmãos continuaram o processo obsessivo com o filho, a nora e o neto dele. Tem ideia de onde um desvio criminal pode chegar? Não, mas o processo de dor não é só dele,
envolve na vida física e na vida espiritual dele e de um monte de pessoas vinculadas a ele. Porque depois esses irmãos trouxeram para dentro daquela família diversos espíritos chamados onzenários. Lembram disso? Espírito que só pensa em dinheiro, que andando pela fazenda do cara lá, de cabeça baixa, só pensando em angariar recurso, e influenciando o filho dele e a família, de um modo geral, só dinheiro. A tal ponto que ele estava lá, o filho dele. Aí quando ele vai dormir, ele separa o espírito do corpo, como todo mundo. Porém, ele fica lá em cima da grana, em cima do dinheiro. Uhum. Não vai, vamos fazer um curso aqui no plano espiritual superior. Não. Ele fica lá vinculado à questão do dinheiro. Aí o que acontece? Quando esse tio dele que morreu, né, o influencia mentalmente, basta ele dar uma sugestão vinculada ao dinheiro e ele sai, digamos, para fazer aquilo que o tio sugere. João, Então, tem algum problema, assim, da gente... porque, geralmente, quando a gente vê uma história dessa, né, que André Luiz nos trouxe, que é o nosso dia a dia aqui, tem alguma coisa, assim, da gente... Porque a gente, geralmente, quando lê, a gente lembra de determinadas pessoas, de determinados fatos, né? Isso daí é errado? Eu digo assim, por exemplo, quando fala nisso aí, ele matou os irmãos, que ele mata, né, o Antônio Olímpio. Então, eu me lembro, quando fala isso, eu lembro, e da situação toda, eu lembro do caso da Suzane von Richthofen com os pais, né? Então, assim, me vem isso, né? Como é que se diz? A gente pode fazer esse tipo de comparação? Claro. A gente está fazendo para fins de estudo, né? Dá uma lida no capítulo 5. Se a gente está realizando um estudo, primeira coisa, esse estudo tem que servir para nós, para que nós, digamos, nos afastemos de umas condutas equivocadas. E também serve para a gente analisar a conduta geral, não numa espécie de julgamento, mas para que nós tiremos aprendizado dessas lições. É essa a finalidade. É essa a finalidade do estudo. Pois Então, é, no porque caso da... assim me vem assim, não só ela, né? Vários e tudo. Eu digo, meu Deus, como será que tá, né? E aí eu penso também, né? Como será que tá os pais, né? Numa situação dessa, em que a própria filha, mas também será que tem causas anteriores? Eu fico pensando nisso, sabe? Sem dúvida. É ainda aquela lei do escândalo, né? Uhum. O escândalo tem que vir para que haja progresso no mundo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Bem, Então, esses pais, provavelmente, sem dúvida, eles têm um resgate vinculado a isso. E talvez em vidas anteriores, em alguma delas, eles devem ter praticado exatamente o que a filha atual fez. Então, eles resgatam débitos. Agora, ela própria assume um débito grave com relação ao seu futuro, né? nossa. E, obviamente, muitas vezes esses pais, eles, apesar disso ou daquilo outro que os filhos façam, e talvez a própria Suzane tenha sofrido algo assemelhado em vida anterior, né? E, digamos assim, eles vão trabalhar, muitas vezes acontece isso, como a gente vê no livro Ação e Reação, esses pais vão vir no plano espiritual para auxiliá-la, ela tem que entrar no processo de arrependimento, talvez já até tenha entrado, quem saberá, né? Ficou presa, teve toda a situação equivocada, praticada, descoberta, ela ficou sendo uma pessoa, digamos assim, odiada ou mal vista no país e no mundo inteiro, então carrega um peso grave. E os próprios pais vêm auxiliar depois. Se ela vai para uma região inferior, quem vem socorrê-las
São os São familiares, em regra, É. serão os pais. Beleza? Então vamos lá. Beleza. Então, ó, essa ideia de gozar os bens terrenos, né? E às vezes, praticando atos equivocados, a gente cria para a gente um problema secular, de consequências graves para nós, para os nossos, nessa vida e na vida futura e na outra. No interstício entre a vida, porque a justiça não se interrompe. Legal. Jesus, na casa de Zaqueu. Jesus foi a Jericó. Jericó é cidade riquíssima, né? Só Aham. os grandes ricos moram em Jericó. Jericó. Tá. Era uma cidade até turística. As pessoas vinham observar as residências de Jericó. Paulo tinha um programa desse para fazer com Abigail. Ora, aí quem mora em Jericó? Zaqueu, o chefe dos publicanos. Bom, como Jesus está passando por ali, ele tem interesse em encontrá-lo, interesses psicológicos de mudança de vida, mas ele é muito baixinho, não consegue ver, não conseguiria ver Jesus, então ele sobe a um sicômoro para observá-lo, faz um esforço a mais. Qual era a idade dele? Um homem de idade subindo numa árvore e tal, né? Faz um esforço significativo numa busca psicológica de melhorar os seus estados mentais. E Jesus, então, pede para que ele desça, ele vai hospedar-se na casa de Zaqueu, né? E os homens, como sempre, de natureza um tanto infernal, começam a julgar, mas ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. E Zaqueu diz assim, olha, mestre, voluntariamente eu vou doar metade dos meus bens. E aqueles a quem eu causei mal, eu vou indenizar no quádruplo da lesão causada, certo? Certo. E por essa própria proposta, Jesus diz que aquela casa, então, estava salva, né? Que ele estaria caminhando para a salvação, porque essa é a finalidade de Jesus. Ele veio para salvar quem estava perdido. Beleza? Beleza. A outra parábola é a parábola do mau rico, que se vestia de linho, de púrpura todos os dias e se tratava de forma magnífica diariamente. A pasta de dente super cara, o barbeador muito caro, pintava as unhas, ele se tratava de forma magnífica todos os dias, né? E à frente da casa dele tinha lá um pobre deitado no chão chamado Lázaro, né? Todo coberto de úlceras, completamente coberto de úlceras, e que tinha vontade de se alimentar com as migalhas da casa desse rico que vestia púrpura. Mas ninguém lhe trazia as migalhas. Quem lhe atendia eram os cães. Os cães vinham lamber dele as feridas. Então, às vezes, os cães são mais humanos que os humanos. Manos, com certeza. Então, o que aconteceu foi que Lázaro morreu e ele foi para o seio de Abraão. Foi viver juntamente com o pai da raça. E o rico foi para o inferno. E o rico observou Lázaro ao lado de Abraão e pediu para que Lázaro, que era leproso, viesse próximo a ele para colocar os seus dedos na água e pingar água para lhe matar a sede, né? Aí Abraão diz, não, olha, lembra o seguinte, lá Lázaro era o último, agora ele é um dos primeiros, né? Tu era um dos primeiros, agora tu vai ser um dos últimos. Por essa vida anterior, em que Lázaro só teve males, agora ele está consolado. E você que viveu na abundância, agora está nos tormentos. Além de tudo, tem um abismo que impossibilita o trânsito daí para cá, de lá para cá.
Então, olha, Senhor, pede para que Lázaro vá lá e informar os meus 5 irmãos, dar testemunho desses fatos, para que os meus irmãos não venham para cá. Não, não vou fazer isso, não. Né? Que eles têm Moisés e têm os profetas, que ouçam Moisés e os profetas, porque mesmo que se os mortos falassem, eles não vão crer na palavra dos mortos. Beleza? Beleza. A outra parábola é a parábola muito conhecida da viagem dos talentos, a parábola dos talentos, da viagem longa que o Senhor fez, deixando 3 servidores, um com 5, um com 2 e um com 1 talento, conforme a capacidade, certo? Depois do tempo, na prestação de contas, o que tinha 5 talentos devolveu 10 talentos. O que tinha 2 devolveu 4. E o que tinha 1 devolveu só 1, porque ele ficou com medo do Senhor e enterrou o dinheiro em um buraco na terra, né? Então, para os 2 primeiros que devolveram o dobro do que haviam recebido, Deus vai dizer: servo bom e fiel, muitas coisas vos serão confiadas, vem partilhar da alegria do seu Senhor. Agora, aquele que restituiu a moeda sem juros, apenas devolvendo o que não era dele, Deus disse que ele era mau, preguiçoso, né? E que esse próprio talento lhe seria retirado e entregue àquele que ficou com 10 talentos, para que ele ficasse mais cumulado ainda de bens, né? Porque mesmo aquele que não tem, aquilo que aparenta ter, será retirado e ele será lançado nas trevas e região de ranger e tremer os dentes. Beleza? Então a gente vê, para que nós estamos usando a nossa saúde? Em que direção estamos usando a nossa saúde? Eu estou indo com meus pés aos lugares que eu não deveria ir para praticar o que eu não deveria ir? Eu estou utilizando as minhas mãos para fazer o que eu não deveria fazer e os meus olhos para cobiçar aquilo que eu não deveria cobiçar? Melhor era perder essas coisas. Sim. E é justamente isso que vai acontecer na vida anterior, porque se eu não vou restituir os juros, talvez na próxima vida eu venha sem saúde física. Aquele talento único vai me ser retirado. Sem saúde psicológica, venha com alguma debilidade mental, porque esse talento foi enterrado por uma postura avarenta a ponto de não gerar juros. Então, a gente tem que fazer todos os juros prosperar, né? Em outras pessoas. Pessoas muito inteligentes aí, utilizando essa inteligência para quê? Para roubar, para desvirtuar vidas. Na próxima vida, venham com uma debilidade mental significativa. Tem que perder esse talento. E aquelas pessoas que eram seus entes amados, é melhor que essas pessoas, digamos assim, estejam vinculadas, pelo menos uma vida, 2 ou 3, com aquela pessoa que tem 10 talentos, porque ela tem 10 talentos, ela fará esses talentos multiplicar nesses outros corações. Então, aqueles seus filhos, a sua esposa da vida atual, olha, não, eles vão passar 3 vidas longe de você, beleza? Porque você não fez deles o desenvolvimento dos talentos. Então, vamos lá. Utilidade providencial da riqueza. Prova da riqueza e prova da miséria. A riqueza, ao contrário do que muita gente pensa, a riqueza não é um obstáculo à salvação. Não se pode dar uma interpretação, digamos, literal a essas palavras de Jesus que nós aprendemos aí nesses ditos anteriores, né? A parábola dos talentos, a postura de Jesus diante de Jericó, o rico que se vestia mal, o rico que se vestia bem diante do Lázaro mal, coberto de feridas, né? O homem pedindo a intercessão de Jesus para a divisão da herança, e Jesus lhe sugere, né?
não se preservar da avareza, ou do jovem que não quis dividir sua herança, né? De todos esses, a gente não pode, de todas essas passagens, tirar uma interpretação literal das palavras de Jesus, crendo que a riqueza é um obstáculo à salvação, porque não é. A riqueza não é o obstáculo à salvação. Pois, se a gente pensar assim, chegaríamos à conclusão que Deus teria colocado nas mãos dos homens um instrumento de permissão, de perdição. A riqueza seria um instrumento de perdição se ela não fosse capaz de nos levar à salvação. E essa ideia é contrária ao bom senso, é contrária à razão. A riqueza, sim, ela é uma prova muito arriscada. E nós todos passamos por ela. Ninguém está pensando só, nessa vida eu sou rico, ou na outra vida, porque todos seremos ricos e pobres. Então, isso aqui serve para todo mundo, mesmo para uma pessoa que na situação atual não tem riqueza. A riqueza é uma prova muito arriscada, é uma prova mais perigosa do que a miséria, porque a riqueza permite o arrastamento para as questões materialistas, sensualistas. Ela desenvolve a tentação, tem uma fascinação, certo? Ela excita o orgulho, o egoísmo, o sensualismo. A riqueza é um dos laços mais poderosos que prende o homem à terra e desvia o seu pensamento da direção do céu. Beleza? É tal grau produz a riqueza, produz tal grau de vertigem que o pobre que vira rico até esquece essa primeira condição em que ele era pobre. Esquece os que partilharam com ele das dificuldades. Esquece aqueles que lhe ajudaram e se torna um homem insensível, egoísta e vão, né? Ora, então a riqueza, ela é uma prova difícil, mas ela não é uma prova impossível de ser vencida e pode ser um meio de salvação para quem sabe se servir dela de forma propositada e com discernimento, né? A sugestão de Jesus ao jovem para que ele se desfizesse dos seus bens e passasse a segui-lo foi apenas para mostrar que o apego aos bens terrenos, esse apego é um obstáculo à salvação. E o desejo desse jovem de ganhar a vida eterna, porque essa foi a pergunta dele, que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna, não ia até esse sacrifício, né? Era uma prova que Jesus colocou para mostrar a profundidade, o âmago do seu pensamento. Ele era honesto, esse jovem. Ele não causava dano a ninguém, ele não maldizia, ele não era uma pessoa vã, ele honrava pai e mãe, mas ele não tinha uma caridade, um sentimento de caridade muito profundo a ponto de se tornar abnegado e desapegado dos bens materiais. Foi isso que Jesus lhe quis mostrar. É ainda uma aplicação do princípio e fora da caridade não há salvação. Né? Beleza? Então não podemos crer na necessidade da abolição da riqueza para a conquista da felicidade futura, né? E que ela, a riqueza, seja a causa de muitos males na terra. Não, não é isso. Essa interpretação está equivocada. Condenar a riqueza é condenar o trabalho que a proporciona. E isso é um absurdo. Isso implicaria, vamos condenar a riqueza e, por consequência, o trabalho que a proporciona. Ora, nós retornaríamos à vida selvagem, o que é uma contradição com a lei de progresso. Bom, então não devemos inculpar a riqueza pelos excessos que dá causa, mas devemos inculpar o homem que abusa das riquezas como abusa de todos os dons de Deus.
né? Tornando Sim. o homem perniciosa a riqueza, quando ela poderia ser da maior utilidade, né? Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria colocado na terra, né? Compete, Sim. portanto, a nós, os homens e as mulheres, fazê-la útil, fazer com que da riqueza seja produzido o bem, porque, no mínimo, a riqueza é um elemento direto do progresso intelectual, né? O nosso trabalho, de uma maneira geral, ele visa melhorar o planeta Terra, desbravar o planeta, saneá-lo, dispô-lo para toda a população que é capaz de comportá-la. Então, essa é a finalidade da riqueza, permitir a reencarnação de muitos espíritos para que eles possam, como nós desejamos para nós próprios, progredir. Ora, e se a terra será desbravada, saneada e posta à disposição da reencarnação, que serve de progresso para muitos espíritos, há uma necessidade de aumento da produção alimentar, do comércio e da relação entre os povos, né? E para, digamos, facilitar facilitar a destruição desses obstáculos, é que surgiu a comunicação. A comunicação está muito facilitada, vê a gente aqui por intermédio desses equipamentos eletrônicos aqui, e sempre devemos extrair, ao longo das entranhas da Terra, todos esses materiais que vão corresponder ao progresso que nos está destinado. A ciência serve para executar de forma mais segura e mais rápida a extração desses materiais, e a riqueza facilita, por consequência, a realização desses serviços, certo? Certo. Todas essas atividades que realizamos na Terra ampliam a nossa inteligência, desenvolvem a nossa inteligência. Então, o homem utiliza, primeiramente, a riqueza na satisfação dos interesses materiais. Ele busca, ele tem o seu desenvolvimento intelectual em função da possibilidade de enriquecer, mas com isso ele torna o mundo melhor. Então ele, digamos, satisfaz-se com interesses materiais, porém mais tarde ele buscará as verdades morais, beleza? Sem a riqueza não existiria grandes trabalhos, não existiria nobres atividades, não haveria estímulo, pesquisa. Portanto, a gente pode concluir que a riqueza é uma das principais causas de progresso no mundo. Beleza? Sim. Ok. Agora vamos ao item desigualdade das riquezas. É inútil, e tem gente que se debate tanto com esse problema, passa a vida inteira tentando resolver esse problema, aos quais aqui no Evangelho já consta a mensagem de que é inútil solucionar o problema da desigualdade das riquezas, com a consideração de apenas uma vida. É insolucionável o problema da desigualdade das riquezas pensando em apenas uma vida. Os espíritos já dizem isso. E tem gente que passa a vida envolvida com esse problema e não tem essa noção primeira. Por que os homens não são igualmente ricos? Eles não são igualmente ricos por quê? Eles também não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquiri-la. E não são igualmente sóbrios e previdentes para conservá-la, a riqueza, certo? Digamos assim, vamos forçar a barra. Repartamos a riqueza do mundo em parte igual para todos os homens. Qual seria a consequência? Cada um ficaria com uma parcela mínima
e insuficiente para levar a vida, né? E que, realizada essa divisão, em curto prazo esse equilíbrio estaria desfeito pelas próprias diferenças das aptidões, pela diferença dos caracteres, das personalidades, né? Mas, digamos, então vamos forçar a coisa. A gente faz a divisão e força a manutenção dessa divisão em partes igualitárias para todos. Qual seria a consequência? Né? Tipo num mundo comunista, né? A gente fez a divisão e mantém forçosamente essa divisão. Quais seriam as consequências? As consequências seriam fim dos grandes trabalhos, fim desses trabalhos que trazem bem-estar e progresso para a humanidade, fim das grandes descobertas, fim dos empreendimentos úteis. Então, a ideia de divisão igualitária das riquezas pensando em uma só vida e forçar essa divisão, as consequências são mais graves. A concentração da riqueza num momento ou noutro, numa mão ou noutra, é para que dali essa riqueza se expanda e atenda a todas as necessidades. Deus é sábio, Deus é bom, e Ele permite que todos nós experimentemos a riqueza, né? Possamos ter por experiência própria a capacidade de bem utilizá-la, de distinguir o bem e do mal, e que esse bem e do mal, com o uso da riqueza, resulte dos nossos próprios esforços e da nossa própria vontade. Porque nós somos seres inteligentes, e cada vez mais inteligentes, é da lei do progresso, e cada vez mais moralmente desenvolvidos. Desta forma, não podemos ser conduzidos de forma fatal à prática do bem, ser compelidos a praticar o bem, pois isso nos assemelharia aos animais, que não passam de instrumentos irresponsáveis e passivos. E Deus nos quer responsáveis, inteligentes, com capacidade de discernir o que é certo do que é errado, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, né? Então, a riqueza, ela não passa de um meio de experimentação moral dos homens, né? Porém, também, como a riqueza é um poderoso meio de progresso, Deus a desloca incessantemente ao longo de diversas vidas. Por isso que ele disse que é inútil resolver o problema da repartição idêntica da riqueza em uma única vida. Porque Deus a desloca incessantemente, né, ao longo de diversas vidas, de forma que cada um deve possuí-la para exercitar no uso da riqueza e demonstrar o que pode e o que deve fazer dela. Assim, cada um de nós vai possuí-la por sua vez, já que não dá para todo mundo possuí-la ao mesmo tempo, e as consequências de todos a possuirmos ao mesmo tempo são aquelas que nós lemos, né? Fim dos grandes progressos, das grandes descobertas, dos empreendimentos úteis. Não haveria estímulo para fazer o mundo caminhar, beleza? Então, nas diferentes existências, todos nós já fomos ricos, já fomos pobres. Atualmente, alguém é rico, alguém é pobre. E no futuro, quem é pobre será rico, quem é rico será pobre, e vamos nos alternar nessas provas todas, certo? Porque da pobreza, o que nós devemos tirar de útil para nós? A paciência e a resignação. E da riqueza, quando estivermos ricos, quais sentimentos devemos retirar de nós? Caridade e abnegação. E abnegação, exatamente, né? Então, com a ideia de um conjunto de vidas, e não de uma só vida, com a ideia de um conjunto de vidas, a gente vê que tudo está equilibrado. E quando estivermos pobres, não podemos acusar a Deus. E nem quando estivermos ricos,
de nos vangloriarmos, né? De forma que a solução para essa desigualdade da distribuição das riquezas e os males atuais que acarretam, o remédio para isso não vai vir de um decreto, não vai vir de uma lei, porque o decreto e uma lei não é capaz de mudar o coração do homem. Então, essa desigualdade das riquezas só será solucionada quando o homem vencer o egoísmo e o orgulho que há em si. E quando ele utilizar a riqueza com a lei, par e passo com a lei da caridade. Beleza? Beleza. É difícil, hein, João? Não quero essa prova, não. Vamos ter que viver, não tem como fugir dela. Lembra que até a mensagem de Lacordaire, a última instrução dos espíritos, ele diz assim: um homem rico, ele não pode se desfazer de todos os seus bens e se tornar um peso social. Ele diz, isso é uma espécie de egoísmo. Por quê? Porque ele quer fugir da responsabilidade que está atrelada ao fato de possuir a riqueza e mostrar que ele deve dar um bom destino a esses recursos. Estou querendo fugir dela. Não quero, não. Não tem como fugir. Então vamos parar por aí, porque a gente chegou nas instruções dos espíritos, aí a gente já lê as instruções dos espíritos todos de uma vez só amanhã, né? Tá bom. Beleza? Beleza. Muito interessante esse capítulo, porque essa questão dos recursos materiais realmente é uma coisa que nos pega pelo pé. E a gente tem que desapegar dos bens materiais para que nós possamos progredir, usando os nossos recursos de forma sábia, de forma providencial, não somente para nós próprios, né? Mas também para terceiros. Lembrando que Deus não quer que a gente, né, viva a vida de Chico Xavier. Tudo tem o seu peso relativo. Porém, um pouco de sacrifício aqui, ali, acolá, nas distintas fases da vida, quando os filhos já estão crescidos e tudo mais, né, vai nos permitir, através da riqueza, adquirirmos sentimentos de caridade e de abnegação que nos levará à vitória sobre nós mesmos. Beleza, gente? Beleza, eu já comecei a praticar, João. Peguei tudo que eu tinha, porque eu fico guardando para usar depois, para usar. Eu digo o quê? Eu morro, eu vou ficar ligada nesse troço, bota tudo para uso. Tirei tudo dos armários, bota, bom, vamos usar. Vamos usar. Aí minha filha bem assim, meu Deus, o que houve? Que nós estamos com prato chique, não sei o quê. Digo, vamos usar tudo, antes que eu morra. Isso aí. Beleza, gente. Quem faz a oração para nós, então? Certinho, Malu. Já tô pondo. Eu, hein? Não quero ficar ligada a nada daqui, não. Quero meu sossego lá em cima também. Quero ter paz e tranquilidade. É isso aí. Eu fico pensando na pessoa que fica assim, ai meu Deus, e aquele meu copo? Ai, aquele meu. Já pensou? Não, tô fora. Tenho mais coisas para me. Quero me preocupar com outras coisas. Dá dó. Quero ir pro liceu lá em cima. Verdade. Quem faz a prece aí, final, gente? Angelita? Amado Mestre Jesus, nos colocamos em Teu nome, ó Pai, primeiramente para agradecer a oportunidade bendita do estudo do Teu Evangelho. Obrigada também, ó Pai, por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados,
que fazem parte deste estudo. Ó Pai, nos fortaleça a cada dia mais na tua fé, na confiança da imortalidade da alma, na confiança do amor em Jesus. Ó Pai de infinita bondade, aqui estamos e queremos a cada dia, Pai, nos desvencilhar dos bens materiais e daqueles bens também que a gente acha acima do teu amor, que é o egoísmo, o orgulho, a inveja, os ciúmes, o ódio. Ó Senhor Deus, que todos os dias possamos, Senhor, nos colocar iluminando as nossas mentes e nos desfazermos dessas dificuldades ainda em nós. Que o amor possa prevalecer, que a bondade, o carinho e a ternura esteja acima, que possamos praticar todos os dias o amor ao próximo, a empatia, a benevolência, o respeito, a compreensão. Dai-nos, Senhor, a cada dia mais esses bons exemplos e que nós possamos colocar em prática. Ó Jesus de infinita bondade, nós vos pedimos e agradecemos. Esteja conosco, ó Pai, e que possamos nos firmar a cada dia mais no teu amor e na tua bondade. Que assim seja. Vamos deixar de ser avarento. E a gente tem que pedir muito, né, para a gente estar preparado todos os dias. Porque as a provas não são passagem já está fáceis, não. contada. No que a gente quer ficar preso ainda, né? Exatamente. Porque certeza que já vamos, que a certeza nós temos que vamos para lá. Então, que seja para um lugar melhor, né? Tô querendo ir eu tô querendo ir até lá para casa do, como é? Osíris, é Osíris, né, João? Orzil. Orzil, vou lá para casa dele, eu arrumo, não tem problema. Até para lá eu vou, sem problema. Você não vai, não. Vou ajudar vai mais ele. Alto. Vai Não sei não. Aceito.